Vamos lá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre Andrade. Tudo bem com vocês? Saudades, hein? Pois é, essa quarentena aí quebrou todo mundo, né? Mas não há de ser nada. A gente vai se encontrar logo, logo e a gente ainda vai rir muito disso junto, com certeza. Bom, eu estou aqui para gravar para vocês 3 aulas. As 3 aulas são referentes ao assunto do capítulo 3, módulo 9 de vocês. Então, essas 3 aulas se referem à questão de impactos ambientais na atmosfera. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou botar aqui no canto, tá bom, deixa assim. Vou colocar aqui para vocês essas informações a respeito desse assunto aí e, com certeza, né, espero que você aproveite e espero que seja bastante útil para você. Então, o assunto é esse, vou colocar aqui no modo apresentação e isso aqui tem que ficar para cá. Então, o assunto é impactos ambientais na atmosfera. A grande questão é o seguinte, a principal espinha dorsal desse assunto aí é a gente conseguir deixar claro para você que todos os efeitos que são nocivos à atmosfera, a princípio, todos, eu não vou dizer não, mas assim, 90% são provocados pela nossa ação antrópica no planeta e, obviamente, na atmosfera, diretamente ou indiretamente. Algumas opções também de que existem questões naturais, como, por exemplo, a gente vai ver aqui na frente, os vulcões, tá? Mas a grande questão é que somos nós que estamos poluindo a atmosfera e somos nós que estamos provocando essa série de estragos que estão acontecendo com ela, que a gente dá um nome genérico de impacto ambiental. Então, a primeira coisa que eu queria que você enxergasse é que a gente chama de poluição, né, esse fenômeno como um todo, e, na verdade, ela tem alguns dos seus principais, das suas principais fontes, né? Então, dessas fontes que você está vendo aí, eu citei 1, 2, 3, 4, 5, 6 fontes diferentes. Eu quero chamar a atenção para você que tem dessas 3 que a gente pode dizer que sejam as mais importantes. Importantes no sentido de são as maiores responsáveis pela poluição, que, na verdade, nada mais é do que a concentração de gases que não são exatamente gases que deveriam estar presentes na atmosfera, não com essa concentração que hoje eles estão. Então, vamos lá. Primeiro grande fator aí, primeiro grande responsável são as indústrias. Mas por que as indústrias são tão poluidoras? Porque, na verdade, elas precisam produzir energia. Uma máquina, para funcionar, precisa de energia. E essa energia pode ser elétrica, pode ser, sei lá, mecânica, mas, de qualquer maneira, ela vai precisar produzir alguma forma de fazer com que a máquina funcione. E é aí que entra a fonte da energia. E é aí que entra o problema, porque para você poder produzir energia, você precisa, normalmente, queimar alguma coisa, produzir calor. E para produzir calor, infelizmente, desde que a gente descobriu a maneira de fazer isso, que foi lá na Revolução Industrial, ou seja, tem quase 3 séculos essa ação nossa, a gente vem produzindo energia basicamente do mesmo jeito, que é ou queimando carvão ou queimando petróleo. No sentido mais genérico, queimando combustíveis fósseis. Bom, quando a gente fala de usinas termoelétricas, a gente está falando sobre uma usina que vai produzir energia elétrica que vai chegar na tomada lá na tua casa ou na tomada lá na fábrica, na indústria. Só que essa energia elétrica ela também teve que ser produzida a partir de alguma fonte. Se essa fonte foi uma fonte limpa, ótimo. Agora, se ela foi uma fonte que foi baseada na queima de algum tipo de combustível fóssil, ou seja, mais uma vez, carvão e petróleo, caramba, então você também está provocando, também está
produzindo energia com base numa consequência nefasta que é a poluição. Outro grande responsável, e é uma coisa que está ligado ao nosso estilo de vida, né, ao nosso estilo urbano de vida atual, é a produção de poluição com base na queima de combustíveis pelas frotas de veículos que a gente tem. Ou seja, quanto mais a gente vive em cidades, quanto mais a gente utiliza automóvel, quanto mais a gente queima gasolina, álcool, diesel, o que quer que seja, nós estamos contribuindo para a produção de poluição. Um outro fator também, que não é natural, porque é provocado por nós, pode até acontecer uma queimada por uma questão de um raio, ou o mato seco que queima por uma questão espontânea, por causa de muito sol, muito calor, mas normalmente as queimadas são provocadas pela ação humana. O homem queima a vegetação, floresta, para poder desmatar, para poder ser mais fácil. Isso daí também provoca poluição bastante. E, assim, muita gente tenta convencer o mundo como um todo de que os grandes responsáveis pela poluição são os países subdesenvolvidos que queimam florestas e, tudo bem, queimam, produzem, mas vamos combinar que não é a mesma proporção que a produção de poluição em função de indústria e automóveis. Queima de lixo também acontece, infelizmente é uma maneira, porque o lixo é um problema, porque assim, quando você joga o lixo no lixo, legal, você está fazendo a sua parte, mas esse lixo vai para algum lugar. Esse lixo vai para um lixão, vai para um aterro sanitário, existem várias possibilidades de lidar com isso. Infelizmente, a gente lida da pior maneira. E a pior maneira ou é largando o lixo no chão, né? Poluindo e contaminando o solo, ou então, muitas vezes, a gente acaba queimando lixo. E aí, queimar lixo resolve o problema do lixo, em parte, mas cria-se o problema da poluição atmosférica. E os vulcões, que são também uma fonte de poluição, né? É só você lembrar da história da extinção dos dinossauros, que deixa muito claro o quanto que os vulcões tiveram um papel, e não só os vulcões, mas queda de meteoro também tiveram um papel importantíssimo na questão de impactar o planeta aí nessa questão climática e ambiental. É importante que a gente destaque que alguns gases são mais importantes e mais poluidores do que outros. Os principais gases poluidores são esses aqui. Ó. Deixa eu só diminuir aqui a minha janelinha para não atrapalhar. Então, os principais gases poluidores são esses aqui. Ó. Primeiro, partículas inaláveis, ou seja, que a gente respira em suspensão. Problema porque a gente respira, isso vai parar na nossa corrente sanguínea no pulmão. Outro, o SO2, que é o dióxido de enxofre, que vai ser um problema lá na frente, porque vai causar uma série de contaminações de solo e tal. NO2, que é o dióxido de nitrogênio. O CO, que é o monóxido de carbono. O CO2, que é o dióxido de carbono. E os aerosóis, que de alguma forma também são caras que de alguma maneira acabam provocando aquecimento global por conta do ozônio e tal. Bom, o que é legal a gente identificar? Que quando você fala aí em poluição, existe um termo, foi cunhado aí na história, chamado smog, que na verdade é uma mistura de duas palavras, smoke, que quer dizer fumaça em inglês, e fog, que na verdade quer dizer neblina. Então as grandes cidades hoje têm essa cara aí. Ó. Quanto mais os países, quanto mais essas cidades forem industrializadas, quanto mais automóveis elas tiverem, quanto maior for a concentração populacional, mais gente usando energia, mais a probabilidade disso aí acontecer. E o grande problema é que essa fumaça toda aí a gente acaba, de alguma forma, respirando. Então, o impacto não é só para o ambiente, não é só a floresta que vai sofrer, não são os animais só que vão sofrer, na verdade, somos nós. E nesse ponto aí, a gente não pode esquecer que nós fazemos parte do ambiente. Tá? Então, piora muito a nossa qualidade de vida quando a gente vive numa cidade que tem esse fenômeno aí acontecendo. Bom, quando a gente fala aqui em efeito estufa e aquecimento global, rapidamente, para a gente terminar a nossa aula, eu queria que você desse uma olhada nesse gráfico aí, porque ele, no fundo, está mostrando o seguinte:
quais são os verdadeiros e os grandes responsáveis pelas emissões de gases de estufa relacionadas à produção de energia. E aqui são os investimentos que são feitos. Olha aqui, a alocação dos investimentos no setor energético de 2014, projeção para 2023, ou seja, trata-se de uma questão futura, não é passado. Nós, em princípio, não vamos mudar. Repare que a gente vai continuar produzindo mais energia com base na exploração de petróleo, gás natural, carvão está diminuindo um pouco, mas não deixa de ser poluente de qualquer forma. Então, é preocupante, porque tudo que a gente vem fazendo de errado, na verdade, a gente parece que não vai mudar, pelo menos dentro de um curto prazo. Por quê? Por questões econômicas. Porque a gente não vai abrir mão, a gente não, né? Mas assim, quem hoje ganha muito dinheiro, a indústria em geral, não vai abrir mão de continuar produzindo do mesmo jeito, porque o que se busca e o que se prioriza no mundo de hoje não é qualidade de vida, não é um ambiente saudável, e sim lucro. Cada vez mais ir botando nota sobre nota e, com isso, concentrar cada vez mais a riqueza. Falou, galera? Um abraço para vocês. A gente termina aqui essa nossa primeira aula. Tudo de bom? Daqui a pouco vou gravar a próxima aula do próximo assunto, que é a continuidade desse aí. Tchau, tchau.